Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, dentro do estudo de função exponencial, nós daremos início ao estudo das equações exponenciais. Se não vejamos, se a elevada a um certo x1 é igual a elevada a um certo x2, isso implica que x1 é igual a x2. O que nós estamos dizendo é o seguinte: se temos uma equação em que a variável está no expoente, a que é uma base real, a pertence aos reais, tá certo? Eu tenho uma base real e tenho uma variável no expoente. Se as bases são iguais, então os expoentes também serão iguais. Devemos igualar os expoentes. Se não, vejamos, vamos trabalhar alguns exemplos, tá certo? Vamos determinar o valor de x nesse seguinte caso, ó. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Este é um caso muito trivial, mais simples possível. Qual é a conclusão que a gente tira disso aqui, pessoal? Ó, se as bases são iguais, isso implica que os expoentes serão iguais, ou seja, x igual a 3. O conjunto de solução desta equação exponencial. Por que ela é chamada equação exponencial? Porque a variável está no expoente. A solução aí, x igual a 3, está resolvido. Claro que nem todo caso é tão trivial assim. Vamos trabalhar outras situações. Se tivermos, por exemplo, pessoal, ó, 3 elevado a x igual a 81. Aqui já é um caso também muito simples, mas onde eu já tenho que fatorar aqui o 81. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, o 3 não pode ser fatorado, a gente só vai repetir, então a gente vem aqui e fatora o 81. 81 por 3, 27, 27 por 3, 9, 9 por 3, 3 e 3 por 3, 1. Neste caso, 81 é o mesmo que 3 elevado a 4. Então a gente vem aqui e reescreve, ó. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Agora que as bases ficaram iguais, a gente iguala os expoentes. E aí teremos, ó, x igual a 4. Então, o conjunto de solução desta segunda equação que nós resolvemos aqui é x igual a 4. Ficaram claros estes primeiros exemplos que, de fato, são extremamente triviais? Vamos a outros. Se tivéssemos assim, ó, atenção, tivéssemos um exemplo assim, 2 elevado a x mais 1 igual a 16 elevado a 3. Como resolver esta equação? Que também é bem simples. Bom, aqui desse lado, 2 já é um fator primo, não dá para fatorar, a gente repete. Aqui nós vamos fatorar o 16. Fatorando o 16, como é par, pode por 2, que dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Unzou, parou. Fica 2 elevado a 4. Pessoal, unzou é brincadeira. Vocês sabem que essa palavra não existe, né? Então fica 2 elevado a 4. Só que já está elevado a 3. Então, eu coloco aqui, ó, substitui o 16 por 2 elevado a 4. Como está 16 elevado a 3, fica 2 elevado a 4, parênteses, elevado a 3. Cai naquele caso de potência de potência. Daqui vai ficar, ó, 2 elevado a x mais 1 igual a 2, multiplica os expoentes, 4 vezes 3, 12. E agora, claro que as bases estando iguais, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e igualar os expoentes. Fica x mais 1 igual a 12, x igual a 12 menos 1, x igual a 11. Se o x for 11, torna a igualdade inicial verdadeira, portanto, é o conjunto de solução desta equação exponencial. Vocês me entenderam até aqui, pessoal? Vamos fazer mais outros exemplos. Atenção, ó. Vamos melhorando aqui as nossas equações, né? Se tivermos assim, ó, 8
elevado a x mais 5 igual a 32. Quanto será o valor de x para que 8 elevado a x mais 5 seja igual a 32? Neste caso, a gente vai perceber, ó, até o item anterior, a gente só estava fatorando o número que estava no segundo membro. Aqui, neste caso, o 8 também pode ser fatorado, né, pessoal? Então, nós vamos começar fatorando o 8. Fatorar, vocês sabem, é decompor o número em fatores primos. O primeiro número que a gente verifica sempre é se pode por 2, e nesse caso pode. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Fica 2 elevado a 3. Então, no lugar desse 8, nós vamos colocar o quê? Atenção, ó. 2 elevado a 3. Só que já está elevado a x mais 5. Aqui no segundo membro, analogamente, nós vamos fatorar o 32, não é isso? 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. 1 parou. Ficou 2 elevado a 5. Então, desse lado aqui, pessoal, nós temos 2 elevado a 5. Aqui, como tem um expoente dentro dos parênteses e outro fora, a gente multiplica esse carinha por esses dois aqui, pessoal. Cuidado, multiplica pelos dois. Ó, vai ficar 2 elevado. Ó. 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 5, 15, igual a 2 elevado a 5. Veja que o objetivo, em geral, numa equação exponencial, na maioria dos casos, é tornar as bases iguais. Agora que as bases estão iguais, a gente pode sim igualar os expoentes aqui, ó, né? Como se eu cancelasse aqui a base e sobra, ó, para concluir aqui, pessoal, ó, sobra 3x mais 15 igual a 5. O que nós fizemos, pessoal? O que você fez, professor? Nós igualamos os expoentes, esse expoente com esse. Logo, o 15 que está somando passa diminuindo, vai ficar 3x igual a 5 menos 15, 3x igual a menos 10. Isso implica que, olha, o 3 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a menos 10 sobre 3. Como essa divisão não dá exata, você pode deixar na forma de fração. Aí alguém pode perguntar, professor, o x pode dar uma fração? Pode. Pode dar negativo? Pode sim, pessoal. O x pode ser um número real qualquer. Na equação exponencial, a exigência que há é em relação à base. A base, a gente trabalha com a base maior do que 0 e diferente de 1. Atenção, fazendo essa observação que eu deveria ter feito lá no início. Na equação exponencial do tipo a elevado a x, a gente trabalha com o a maior que 0 e o a diferente de 1. Tá certo, pessoal? Então, eis aí mais uma situação, um problema envolvendo equações exponenciais. Vamos trabalhar mais um exemplo, turma, mais um exemplo. E se tivéssemos assim, ó, atenção, mais um exemplo, né? Se tivéssemos 5 elevado a x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 1. Aí alguém olha para cá e diz, vixe, professor, desse lado aqui a base é 5 e desse outro é 1. Como assim? Porque se fosse 5 ou 25, que é uma potência de 5, mais 1, como é que eu vou escrever como mesma base? Pessoal, lembrem-se que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, esse 1 eu posso escrever como sendo 5 elevado a 0. Então, nossa equação fica assim, ó. 5 elevado a x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 5 elevado a 0, porque 1 é a mesma coisa que 5 elevado a 0. Aqui, como as bases estão iguais, não é isso, pessoal? A gente vem aqui e iguala os expoentes. Vai ficar, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Veja que ao
armar a equação exponencial, nós caímos numa equação do segundo grau. E aí a gente tem que resolver essa equação do segundo grau, né? Vamos resolvê-la usando a famosa fórmula de Bhaskara. Tira o valor de A, que é 1, o valor de B, que é menos 4, e o valor de C, que é 3. Bzinho negativo aqui, ó, dentro de parênteses. Calcula-se o tal do delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta será, ó, menos 4 ao quadrado, que é o valor de B, menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, e o C, que é 3. O nosso delta será igual, ó, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12, 16 menos 12, 4. Se o delta é 4, a raiz do delta será 2, que é o que a gente precisa. A gente vem aqui para a parte final da fórmula de Bhaskara, que é x igual, relembrando a fórmula, pessoal, menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes o valor de A, que dá x igual, ó, menos b. O b vem para cá com o sinal trocado. Como ele vale menos 4, menos por menos mais, fica 4, mais ou menos. Raiz de delta que já está aqui é 2, e embaixo 2 vezes A. 2 vezes o valor de A, que é 1, 2 vezes 1, 2. Aqui você toma o x1, pode pegar logo diminuindo, 4 menos 2 sobre 2, 4 menos 2 é 2 sobre 2, 1. E o x2, pegando os mesmos valores agora somando, 4 mais 2 sobre 2, que dá 6 sobre 2, que dá 3. O conjunto solução são as duas respostas possíveis, 1 ou 3. Tanto o x sendo 1 quanto o x sendo 3 torna essa equação aqui inicial verdadeira. Portanto, ambas são soluções desta equação exponencial, pessoal. Então, está aí alguns casos iniciais, casos muito simples e casos simples envolvendo equações exponenciais. Nas próximas aulas, traremos outros casos que envolvem outras propriedades, também ainda estudando equações exponenciais. Vamos ficando por aqui com mais desta videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. Fui!